vai ser a aula da semana que vem. Isto vai ser a aula de hoje. Muito bem. A aula de hoje é assim soft. Porque o tema é soft, mas é importante. Eu acho que é importante. Ou seja, não é um tema muito de tecnologia, mas é um tema importante. Ainda por cima eu descobri um colega meu do Porto, indicou-me um livro em que ele trabalhou com mais pessoas, as pessoas mais importantes do Scrum. E o livro de facto está muito bom e eu, claro, não é para ler todo. Por acaso, quando eu voltar a dar Scrum, provavelmente esta é a fonte ideal mesmo para a outra parte, porque nós demos o Scrum, pronto, temos chamamos-lhe o Scrum básico, do ponto de vista do sprint, do product backlog, de como é que funciona, isso temos logo na primeira aula, na segunda aula, para vocês começarem a trabalhar. Mas agora há aqui toda uma vertente interessante, que não é tecnológica, mas que vocês vão perceber, ou pelo menos o que é que vocês percebem a diferença, e até é engraçado dar isto no fim do semestre, porque vocês já trabalharam em grupo, não é? E como vocês trabalharam em grupo, é interessante vocês perceberem agora. Há coisas que só se percebem depois de se ter por lá passado, não é? Que é difícil, eu podia estar a falar disto no início, provavelmente vocês não tinham essa sensibilidade. Mas agora as coisas provavelmente farão sentido quando eu vos falo em gestão da equipa, não é? E a questão da complexidade associada à equipa, porque nós vimos que a engenharia de software tem tudo a ver com a complexidade de quantidade, não é? E esta frase, vocês conhecem, já uma vez tinham lido esta frase? Ok? Pronto, esta frase, portanto, adicionar pessoas, não é? Ou trabalhadores, não é? A um projeto de software que está atrasado, ainda o atrasa mais. E isto é uma frase, é daquelas frases, isto é um clássico, não é? Tem engenharia de software, esta frase. E é um clássico porque é daquelas frases que contêm em si muito da essência que é a engenharia de software, que falámos na primeira aula, que é um processo de aprendizagem, que é uma engenharia do conhecimento, etc. E, portanto, o que quer dizer que quando nós estamos a trabalhar em equipa, ou quando estamos a gerir equipas, ou quando estamos a trabalhar em equipas, esta frase tem de estar na nossa cabeça, porque não é? Aquilo que se calhar noutros contextos é fácil de fazer, que é quando eu tenho um problema complicado, eu tipicamente, ou seja, quando eu estou a atrasar, ponho mais manpower naquilo, não é? E as coisas funcionam. Em software não é. E não é só no software, não é? Ou seja, é também, por exemplo, na descoberta da vacina para o coronavírus. Não é? Ou seja, se vocês pensarem, não é? Eles não vão descobrir mais depressa a vacina porque eu tenho equipas de investigação maiores. Provavelmente conseguem descobrir mais depressa se tiverem o quê? Muitas equipas pequenas a tentarem abordar o problema de maneiras diferentes. Mas, na realidade, não é a soma do trabalho que vai fazer que, em vez de ser 2 anos, é 1 ano. Não é a soma do trabalho, eu estou, no fundo, a experimentar muitas coisas diferentes. Mas aquelas equipas, provavelmente não é por ter equipas muito, muito, muito maiores que eu reduzo aquilo de forma linear. Portanto, ou seja, não é da mesma forma em engenharia de software, quando eu tenho um projeto, não é? Isso acontece. E vocês têm noção porque é que isso acontece? Sabem? Porquê? Bom, por causa disto que está aqui, não é? Que é, tipicamente, quando eu tenho um projeto e quando eu adiciono pessoas ao projeto, aquilo que vai acontecer é que eu tenho uma tendência a que o projeto se atrase. Porquê? Porque, sendo
um projeto de software, ou sendo engenharia de software, uma engenharia do conhecimento, muito da vantagem, ou seja, muita da qualidade produtiva passa pela comunicação entre estes indivíduos. Não é? Quando eu ponho mais um indivíduo, agora, na verdade, há aqui um overhead nesta comunicação. Não é? Ou seja, na verdade, eu acrescentei aqui todos estes canais de comunicação, porque ele tem de falar com todos eles. Ou seja, na realidade, ele vai atrasar estas pessoas, porque estas pessoas agora têm de gerir mais um canal de comunicação. Não é? Pronto, isto é um problema incontornável, é mesmo assim. Tem a ver com a própria característica do que é a engenharia de software, o que faz, não é, com que... O que é que eu tenho que fazer? Não é? Quais é que são as estratégias que eu tenho para resolver isto? Bom, é duas. Ou reduz o número de canais, ou não é? E melhora a qualidade dos canais. No fundo, é que se eu reduzir o número, há menos canais, não é? Portanto, havendo menos canais, portanto, há menos isto. Claro que agora tenho aqui um problema, que é como é que eu consigo, se para as pessoas trabalharem bem, o reduzir o número, elas têm de comunicar umas com as outras, reduzir o número vai contra esse princípio, não é? E, portanto, a solução, claro, atenção que vocês vão ter equipas que são muito hierárquicas, não é? Mas a solução é ter equipas pequenas. Não é? Equipas pequenas é um pouco o grau da gestão de projeto, é ter equipas pequenas. E depois o problema é, e algo vocês depois vão ver um bocadinho nestes padrões que vamos falar, é como é que isto se consegue escalar a equipas maiores, não é? Mas é ter equipas pequenas. E depois, como é que eu melhoro esta qualidade destes canais? É criando capacidade das pessoas comunicarem melhor, é criar mecanismos com menos ruído, de forma a que, de facto, a informação que passa aqui é a informação adequada. Não é? Portanto, a estratégia é esta, não é? E, portanto, na realidade, quando eu estou em engenharia de software, eu tenho este trade-off entre comunicação ou trabalhar, não é? E este trade-off é comunicação não é trabalhar, não é? Ou seja, na realidade aqui as coisas estão mais misturadas, porque se as pessoas não comunicarem, não falarem umas com as outras, não há aprendizagem, não há capacidade de progredir. Não é? E, portanto, isso tem de haver aqui uma decisão. Reparem que vocês em engenharias mais clássicas, não é? Eu tenho uma tendência, embora estas pessoas que defendem algumas destas coisas dizem que isto também se aplica na indústria automóvel. Mas eu consigo mais aplicar uma técnica, não sei se vocês vão falar do Taylor, que foi um indivíduo, isto é quase gestão de pessoa, de linhas de montagem, que no fundo disse que otimizava uma linha de montagem como tendo, na verdade, pessoas especializadas a fazer uma coisa. E, portanto, na verdade, é aquela ideia mesmo da linha de montagem, que o automóvel vai, não é? Há um indivíduo que é o indivíduo que só aperta, não é? Não sei se vocês conhecem este gesto do Charlie Chaplin, não é? Que só aperta uns parafusos, certo? Há um indivíduo que só pinta, certo? E, portanto, aquilo passa, essa linha de montagem passa e, portanto, as pessoas especializam-se naquilo que fazem, não é? Porque é que isto não é knowledge work? Não é? Isto não é knowledge work para vocês verem que cada vez mais estas linhas de montagem estão a ser cheias de robôs, não é? Portanto, os robôs fazem isso, não precisa lá ter pessoas. E atenção que durante muito tempo tentou-se fazer software dessa maneira, ou seja, na verdade, eu tenho basicamente as pessoas que sabem o que fazem, não precisam de falar com ninguém. Reparem, no fundo, só vocês pensarem na produção de um automóvel, a forma como o indivíduo comunica, o indivíduo que parafusa a porta comunica com o indivíduo que pinta a porta, eu estou a partir agora do princípio que ela é pintada antes de ser aparafusada,
É quando o automóvel chega à frente dele, ele vê a porta lá parafusada, não é? Portanto, ou a porta colocada, ou whatever. Certo? E, portanto, consegue aplicar. Portanto, a comunicação dele diz, isto já está feito, agora fazes tu. É perfeitamente indireto. Eles não têm nenhum canal de comunicação. No fundo, a comunicação acontece sobre o artefacto. Não é? Pronto. Aquilo a que se chegou à conclusão é que não é bem assim, não é? Não é bem assim. Epá, tentou-se durante muito tempo que o processamento de software fosse assim, mas não se pense que as pessoas que propõem estas coisas como métodos como Scrum, Ágeis, etc., o fazem porque passaram pela outra perspectiva, tentaram, viram equipas a funcionar de outra maneira. Não é? E, portanto, no fundo, a ideia é, eu tenho abordagens, não é? As duas abordagens que há este problema é reduzir os canais de comunicação. E reduzir os canais de comunicação na última, na última forma é a produção industrial à Taylor, não é? Em que, pronto, okay, é tudo baseado num processo. Reparem, o automóvel a andar é um processo, não é? E, portanto, vocês basicamente são serviços deste processo. Vocês quase podem modelar isto em BPMN, não é? Em que, na verdade, quando tem uma atividade, quem executa a atividade é um worker, não é? Mas depois ele passa à próxima, passa à próxima, passa à próxima. Depois é só meter neste BPMN um executor que diz tens tantos segundos para fazer isto e anda para a frente, para a frente, para a frente, não é? Mas é uma visão de processos, ok? Ou, na realidade, communicate to work e então o ênfase é nas pessoas. Bom, e então quando o ênfase é nas pessoas e quando nós dizemos que na realidade eu tenho de pôr este ênfase nas pessoas, agora há toda uma outra área que se nós cairmos lá de repente pensamos, isto é tudo muito soft, é tudo muito conversa, não é? Mas não. De facto, uma boa gestão de equipe e um funcionamento passa por coisas, como vocês vão ver naquele padrão, que é, por exemplo, retirar os heróis da equipe. Não é? Embora vocês agora num projeto gostam de lá ter um indivíduo que consegue resolver tudo, não é? Mas prova-se que, na realidade, este indivíduo é muito produtivo à custa dos outros não serem, não é? Porque os outros, na verdade, diminuem-se perante ele e que se a gente o retirar, a produtividade dos outros aumenta e a produtividade da equipa como um todo aumenta mais, a soma, não é? A produtividade da equipa aumenta mais do que quando o outro indivíduo lá estava. Não é? Portanto, são coisas um bocadinho estranhas, não é? Mas estranhas ou inesperadas, porque é que eu vou tirar aquele indivíduo que é tão bom, não é? Mas que parece que funcionam e que têm algum sentido. Não é? E, portanto, é importante vocês saberem também isto, que vão fazer engenharia de software, é importante vocês saberem isto. E acho que é um bocadinho o objetivo da aula de hoje, é vocês terem a saber isto. Portanto, na verdade, o que eu posso muito fazer aqui é melhorar a comunicação neste canal. Reparem, muitas vezes em estruturas, isso também mudou, não é? Mas, por exemplo, na estrutura militar clássica, não é? Na estrutura militar clássica, o canal é unidirecional, não é? O general diz ao coronel, faça-se isto, o coronel diz ao major, faça-se isto, o major diz ao capitão, faça-se isto, certo? E foram feitas assim as guerras, não é? Ou seja, quando vocês tinham os soldados franceses a avançar em linha, não é? Eles basicamente andam para a frente, ou seja, os outros disparavam, eles caíam, mas a instrução era continuar a andar. Mesmo hoje a guerra faz-se de outra maneira, não é? Há equipas mais pequenas, que mais autónomas, que comunicam, não é? Se vocês pensarem, provavelmente o investimento que os militares fazem em comunicação durante a batalha, não é? É fundamental. Se eu tiver um grupo de 5 pessoas que vai numa operação e que está a comunicar constantemente, não é? e que se está a coordenar, sai desta filosofia, não é? Portanto, ou seja, há aqui, de facto, uma mudança da maneira como se faz. E, portanto, no fundo, melhorar estes canais, melhorar a forma como acontece a comunicação nestes canais é
é fundamental, não é? E, portanto, e é isso que temos que aprender a fazer, não é? E a ver como é que podemos melhorar essa comunicação, não é? Portanto, como é que eu melhoro a comunicação no canal? É retirando ruído dele, não é? É na realidade, retirar ruído. Nós vamos ver, por exemplo, aqui um padrão que é que as pessoas devem estar colocalizadas. E pá, é que parece ser estranho, não é? Mas eu estou constantemente a esbarrar com isso. Quer dizer, não é colocalizado, mas eu tenho alunos de mestrado e estou a discutir por e-mail, nem é por e-mail, estou a discutir por chat um problema com eles, não é? E ele diz uma coisa e eu respondo e facilmente, ao fim de meia dúzia de interações, a gente está completamente perdido ou até mal disposto porque não nos estamos a entender. A gente liga um vídeo, não é? E começamos a falar e ao fim de 5 minutos está tudo esclarecido. Ou seja, a qualidade do canal, por exemplo, alguns dos padrões que eles dizem é que esta equipa pequena deve estar na mesma sala. E que, curiosamente, coisas que a gente até acha tão boas como para comunicar como um chat, já nem falo do e-mail, não é? Não funcionam. Não funcionam porque, na realidade, muita da ausência de ruído na comunicação surge da copresença. Ou seja, curiosamente, os seres humanos provavelmente entendem coisas diferentes quando estão a ler ou quando estão a ouvir olhando para o rosto da pessoa que está a falar. Não é? E isso muda muito o sucesso de uma equipa. Portanto, a qualidade da comunicação nestes canais. Okay? Como é que eu posso melhorar esta qualidade? Bom, uma é uma linguagem partilhada. É a equipa falar a mesma linguagem. Não é? Portanto, a equipa falar a mesma linguagem é o quê? Bom, é a equipa, todos conhecerem o padrão strategy, todos conhecerem o domínio, partilharem o domínio, todos conseguirem falar sobre o domínio. Portanto, essa linguagem, portanto, ao partilhar uma linguagem, o que é, no fundo, partilhar uma linguagem? De uma forma quase completamente abstrata. É as pessoas terem os mesmos significados, no fundo, terem um dicionário delas próprias, não? Terem um glossário, que é o glossário da equipa. E que, portanto, aquela equipa, ao falar ou utilizar esta linguagem, no fundo é quase como se fosse uma linguagem de mais alto nível, mas que tem semântica própria, ou seja, as pessoas dão semântica própria, no fundo são... não é sintonia, quando as pessoas dizem que existe cumplicidade, por exemplo, entre pessoas, não é? Ou seja, as pessoas conseguem, de alguma forma, criam um nível de linguagem no qual criam um entendimento facilmente. Portanto, ou seja, quando eu estou a dizer alguma coisa, a outra pessoa interpreta da maneira que eu quero, de facto, comunicar. Como é que se criam estas linguagens? Há empresas, bom, a gente vai ver alguns padrões por aí, né? Mas há empresas que o que fazem é pegam nas pessoas no fim de semana e levam as pessoas a fazer daquelas atividades. Por exemplo, na lei, que não sei se vocês foram, mas há aquela atividade no início, quando vocês entram, em que vão todos lá para a base militar, não é? E estão lá todos juntos. Aquilo pode ser visto como uma forma de criar linguagem, não é? Criar equipa. Não é? Portanto, estes mecanismos existem, são feitos, não é? Claro que depois há vários níveis de linguagem nisto, não é? Quando eu estou a levar 200 alunos para um sítio, a linguagem que eu estou a criar é uma linguagem de missão muito acima, não é? Ou seja, pronto, é uma linguagem um bocadinho que é partilhada, mas que provavelmente define um bocadinho uma orientação, etc. Mas quando eu tenho uma equipa de 5 elementos com um objetivo muito concreto, tem linguagens muito ligadas a esse objetivo. E podem ser linguagens a linguagem do cliente. Não é? Ou seja, se eu estou a desenvolver um produto numa área de negócio, a equipa deve falar a linguagem do cliente. Não é? O que quer dizer que ter um almoço com as pessoas que vão usar o software ou almoçar uma vez por semana com as pessoas... Portanto, a equipa que implementa um produto, almoçar uma vez por semana com as pessoas que vão usar esse produto, é uma forma de criar essa linguagem. Portanto, são coisas que uma pessoa diz que não parecem muito relevantes, mas estamos. Então, há vários níveis de linguagem. Há a linguagem ao nível tecnológico, não é? Ou seja, o strategy, não sei quantos, que cria esta união da equipe internamente, mas nós vamos ver que
falamos muito de cross-functional teams, né? E esta ideia de cross-functional teams, no fundo, lá está o cliente, esta ideia de ter uma linguagem comum, né? Que é partilhada em várias perspectivas. E eu não sei se um daqueles padrões diz isso, mas é aquela velha história, não é? É aquela velha história que... Não sei se já... Por acaso, depois digam-me se já ouviram, ok? Como é que podem dizer que já ouviram? Ok, mas digam, se já conheci a história, por acaso tenho curiosidade, que é aquela história que chega-se a um indivíduo, não é? E que está a partir uma pedra e diz, o que é que você está a fazer? Estou aqui a partir esta pedra e tentaram estes quadrados perfeitos e não sei quantos, com esta forma. Chega-se ao outro, então o que é que está a fazer? Estou a partir uma pedra, esta tem de ser desta forma, etc. Pergunta-se o outro e diz, o que é que você está a fazer? E ele diz, ele está a partir uma pedra, mas estou a construir uma catedral, não é? Já tinham ouvido esta... Não? Nunca ninguém tinha ouvido isto? Bom, mas no fundo essa ideia de haver uma... E que é importante no software, no fundo. Não é? Ou seja, no software a produtividade da equipa aumenta, e estamos a falar de graus gigantescos, se a pessoa perceber que está a fazer uma catedral, ou seja, que está a fazer um produto, e não que está a fazer a interface XPTO. Ok. A sua produtividade melhora se ele tem a visão global, e portanto, essa visão global, entre muitas outras coisas que a linguagem partilhada dá, esta visão global também surge com a linguagem partilhada. Ok? E portanto, isto é de facto importante. É de facto importante esta ideia, não é? Portanto, há várias linguagens e estas linguagens têm de ser partilhadas, as linguagens dos clientes, não é? No fundo, usam um conjunto... No fundo, a linguagem é isso, não é? Se vocês pensarem, eu estou a reduzir um conjunto, usar um reduzido conjunto de conceitos e, portanto, é menos potente, não é? É menos expressiva. Não é verdade, não é? Certo? A linguagem é a redução dos sons, não é? Ou seja, quando eu falo, eu posso fazer milhares de sons que não têm significado nenhum, né? Posso dizer, certo? Mas quando eu falo, estou a usar muito menos sons e comunico muito mais coisas. Portanto, curiosamente, a redução do número de possibilidades aumenta a comunicação. Ok? Portanto, partilhar a linguagem, reduzir a linguagem, aumenta a comunicação. É falsamente estranho, não é? Porque a linguagem é exatamente isso. É uma redução é dar significado a um conjunto de outras coisas e as outras não têm significado. E, portanto, eu reduzo o número de coisas. Não é? Tinha posto aqui este exemplo, a diferença entre programação estruturada e não estruturada. Não é? Ou seja, eu posso dizer eu tenho muito mais possibilidades de fazer coisas, mais variações, com GoTos, etc. Mas, na realidade, eu que faço mais coisas com programação estruturada. Não é? Com um conjunto mínimo de conceitos. Ok. Isto é tão verdade, não é? Que não acontece só em software, mas acontece em tudo, que é as boas práticas transformam-se em linguagem. Não é? As pessoas... E são histórias, é o efeito das histórias. Não é? Contar histórias é transformar a linguagem uma boa prática de forma que ela possa ser repetida. Pronto, isto é para vos dar um bocadinho a ideia de common understanding, não é? As histórias, essa é a ideia porque existem histórias, não é? Que as pessoas gostam de contar histórias. A common understanding, ok. Agora, pronto, isto é aquela ideia de melhorar a qualidade dos canais. E nós vamos ver naqueles padrões que estão ali que, de facto, eu estou a melhorar em muitos casos, a arranjar técnicas, aqueles padrões, boas práticas, não é? de melhorar a comunicação nos canais. Não é? Depois, ter menos canais de comunicação. Não é? Esta é outra técnica que, não é? Como é que eu posso reduzir os canais de comunicação? E agora como é que eu organizo a equipa, não é?
E como é que eu organizo a equipa? Há várias formas de fazer isto, não é? Existe uma coisa que é o Conaway's Law, que diz que a estrutura da equipa está associada à estrutura do software, ou seja, se eu tenho um produto no qual há um módulo de recursos humanos, é normal que eu vou à organização e eu vejo lá a equipa de recursos humanos. E, portanto, há uma relação forte entre a organização do código e a organização da organização, da equipa. E, portanto, uma forma de que eu tenha ter equipas fortemente coesas, agora estou a usar equipas coesas como uso módulos coesos, que implementam módulos e ter loose coupling entre equipas que são as interfaces entre os módulos. Não é? Tipicamente, se eu pensar numa filosofia Scrum, estes módulos são produtos. Okay? Equipas pequeninas, fortemente coesas, com grande comunicação interna, que implementam um produto. Não é? E depois relações entre os produtos. E vocês podem pensar em última análise, que é os vossos grupos de 2 versus os grupos o grupo de 6. Não é? Uma forma simples, ou seja, tem uma forma equipa mais coesa e depois reduz a comunicação com os outros. E que se houver esta relação entre a estrutura do código e a estrutura da equipa, então as coisas batem certo. Não é? Claro, aqui o que é engraçado é, se eu estruturar, não é, as minhas equipas de forma funcional, o que é que for funcional? Tenho os especialistas de base de dados, tenho os especialistas de Java, tenho os especialistas de Vue, não é? É normal que depois o meu produto também se constrói assim. E na verdade eu não tenho, o meu módulo é o módulo da apresentação, o módulo de negócio e o módulo de base de dados. Ok? Qual é o problema disto? O problema disto é que, na realidade, se eu tiver um produto grande, então o meu módulo de apresentação... E há vários outros problemas, não é? O meu módulo de apresentação tem centenas... É grande e a minha equipa tem centenas de pessoas. Eu tenho um problema de canais de comunicação entre estas centenas de pessoas. Isto não é um cross-functional team. Porquê? Porque, na realidade, as pessoas estão baseadas na tecnologia. Ou seja, tenho equipas baseadas na tecnologia. Uma das razões porque hoje em dia, essa forma de construção que eu uso, para além deste problema de serem grandes, é o problema de que, na realidade, as pessoas não conseguem responder: eu estou a construir uma catedral. Dizem: eu estou a fazer interfaces. O que é construir catedral? É eu ter uma equipa em que os especialistas de base de dados, os especialistas de lógica de negócio, o indivíduo da interface, o cliente, todos dizem assim: eu estou a implementar o sistema de rating da Amazon, dos livros da Amazon. Que é um sistema que provavelmente é implementado para 3 ou 4 pessoas na Amazon. Portanto, há uma equipa de 3 ou 4 pessoas que, quando vocês põem uma estrelazinha lá no livro, num livro, ele basicamente tratam de tudo isto. E depois também integram-se, aparece na página, mas quando aparece aquele pedacinho lá na página da Amazon disso, é a equipa deles que lá põe, eles tratam tudo isso. E é um cross-functional team, porque estes indivíduos tipicamente preocupam-se com isto desde a base de dados onde isto está, o modelo de negócio, tudo acerca disto, a apresentação, etc. Ok? E, portanto, há este modo. Portanto, como é que eu reduzo isto? Bom, no fundo, criar. Esta é uma forma típica de criar, né? E depois, ok? Outra coisa importante é também como é que eu crio os grupos, não é? Eu posso, no fundo, ter grupos, que era aquilo que eu gostava de dizer, técnicos, não é? Technical skills, ou ter human skills, portanto, tenho que elementos é que eu tenho dentro dos grupos para as diferentes características. Não é? Este também, human skills, também tem relevante um bocadinho, embora nos grupos cross-functional teams eu tenho misturas destas pessoas, não é? Mas é normal, por exemplo, que o indivíduo que fale com o cliente deva ter, por exemplo, características diferentes de um indivíduo que... Pronto, características próprias associadas a isso. Ok?
Vocês vão encontrar muito isto durante muito tempo, não é? Houve esta ideia do tester, do developer, do software architect, do requirements engineer, e portanto faziam-se coisas, estas equipas baseadas, no fundo, nestas capacidades técnicas, não é? Hoje em dia não é assim. Pelo menos não é assim em negócios que pretendem ser muito reativos e muito focados no produto. Não é? E, portanto, isto não é assim que se passa hoje em dia. Ok? Atenção que eu posso ter pessoas que são testers, mas na realidade elas não estão no grupo dos testers. Ok? Ou seja, não tem o chefe dos testers, o chefe dos developers. Ok? Não. Ele está num grupo, há pessoas com competências de tester que estão num cross-functional team cujo objetivo é o rating dos livros da Amazon. Ok? E é assim que as coisas funcionam. Portanto, quais são as estratégias para criar os grupos? Portanto, no fundo, focado no business ou focado na tecnologia. Não é? E o que está hoje em dia são os cross-functional teams. O que está hoje em dia, quer dizer, o que as empresas estão focadas é um bocadinho nisso. E, no fundo, este é aquele em que as pessoas dizem que estão a fazer uma catedral. Não é? Este é aquele em que as pessoas dizem, eu estou a fazer base de dados. Não é? Mas eu às vezes pergunto a alguns de vocês, depois quando vão para as empresas, eles dizem, eu estou a fazer aplicações web. É engraçado, ou seja, às vezes também não é fácil, provavelmente, dar esta ideia do produto. Portanto, há desvantagens e vantagens disto, se vocês pensarem. Havendo esta ideia de que o grupo tem canais de comunicação fortes e tem canais de comunicação que partilham, não é? Partilham uma linguagem, se eles estiverem focados na tecnologia, eles partilham a linguagem da tecnologia, portanto, no fundo, crescem mais do ponto de vista tecnológico. Ou seja, são pessoas mais capazes, conhecem todos os truques de otimizar queries, conhecem isso tudo. Não percebem nada do negócio, mas estão nesses detalhes. Esses detalhes são bons, mas têm um inconveniente, porque vocês reparam, a forma como vocês tiram o curso também é assim, é focada na tecnologia, se vocês pensarem. Tem a cadeira de base de dados, tem a cadeira de engenharia de software, tem a cadeira de programação. E depois qual é o problema disto? Over-engineering. Porque as pessoas estão tão focadas nisso que quando estão a resolver qualquer problema podem fazer over-engineering porque tentam exceder-se, não é? Tentam ser o máximo nesta capacidade do seu requisito funcional, é? da sua função. Não é? Enquanto que se eles estiverem focados na perspectiva do negócio, se calhar percebem que se calhar não vale a pena estar a pôr aquela complexidade porque percebem o negócio, percebem a utilização do sistema, percebem como é que o sistema vai ser usado, etc. Portanto, ao perceberem isso, funciona melhor, não é? Funciona melhor. É diferente, mas não fazem over-engineering, não é? Porque o objetivo deles não é ser o máximo na tecnologia, o objetivo deles é que o produto deles é o máximo no business. Portanto, não vale a pena lá estar pôr complexidade tecnológica que não contribui para o business. Ok? Então é um bocadinho isto, e depois vocês vão ver a organização. Vocês têm flat versus, portanto, plana versus hierárquica, e vocês vão ver isto. Isto tipicamente, depois há muitas coisas aqui no meio, não é? Entre isto, por exemplo, hierárquica, normalmente os canais de comunicação são unidirecionais ou não. Há muitas formas, não é? Aquilo que eu quero que vocês percebam, no fundo, tem a ver apenas com... Há muitas formas, há muitas combinações, não é? Mas tem a ver que, no fundo, o que está aqui sempre, isso é que isso é o que vocês têm que saber, isso é o que vocês têm de ter sensibilidade. E, por acaso, é engraçado perceber da vossa experiência de grupos, se é assim ou não. O que vocês têm sensibilidade é, o que está aqui é número de canais de comunicação, qualidade dos canais de comunicação. E, portanto, no fundo, quando eu faço flat, eu estou a aumentar o número e, provavelmente, para não aumentar muito, tem que ter grupos pequenos, não é? Eu também posso ter grupos grandes, mas depois eu não consigo ter uma boa qualidade lá dentro, não é? Porque tenho
É difícil ter um shared language, uma linguagem partilhada por toda a gente. Quanto ao hierárquico, eu estou a reduzir, não é? Mas também o hierárquico, pois, os hierárquicos são pontos de estrangulamento, são pontos críticos, não é? Quando os exércitos eram mais hierarquizados na operação, os militares são muito hierarquizados, mas eram mais hierarquizados na operação, o grande objetivo era se conseguissem capturar o chefe, aquilo desfazia-se, não é? Porque na verdade ele era um ponto crítico da comunicação e no fundo da operação, do atingir o objetivo. Ok? E portanto, no fundo, é o problema do hierárquico. Normalmente vocês vão ver que nas organizações muito hierárquicas aparecem aqueles indivíduos que dizem que trabalham muito, não é? Porque tudo passa por eles, passam lá horas, não é? A trabalhar, tudo passa por eles, mas que na realidade são o ponto de constrangimento da organização, porque na verdade tudo tem de passar por eles, obriga-os a trabalhar muito, mas na verdade até pode reduzir a produtividade geral, especialmente se estivermos num contexto de knowledge workers, né? de trabalhadores do conhecimento. Antes de passarmos à linguagem de padrões, para discutir um bocadinho aquilo, perguntar-vos, se quiserem falar, se têm alguma sensibilidade acerca ou seja, disto relativamente, por exemplo, ao que aconteceu no vosso projeto. Ou seja, isto faz ou não faz sentido dentro da vossa experiência terem trabalhado 6 com subgrupos de 2? Faz ou não faz sentido? Ok. Bem, uma coisa tem que ser dita. Dentro dos grupos de 2, no meu caso era um grupo de 3, porque estava no torneio, e éramos um grupo de 5 no total. Uma coisa que tem que ser dita é que nós, dentro daqueles grupinhos de 3, havia uma grande coesão, porque nós estávamos a falar todos sobre o torneio, enquanto que o outro grupo estava a falar sobre perguntas ou assim. Portanto, sem dúvida que essa organização notava-se. Certo, ou seja, vocês no fundo conseguiam. E depois agora o esforço que está aí era depois vocês terem os outros canais de comunicação entre vocês de forma limpa, de forma a reduzir. No fundo é o loose coupling, não é? Sim. Sim, mas é assim que funciona. E provavelmente vocês encontravam-se e se calhar vocês até iam comer juntos, não é? Ou seja, isso cria-se, não é? Isso cria-se. Reparem que o problema que está é, numa organização, portanto, é importante, ou seja, numa organização, reparem, portanto, é normal que, se vocês estão a trabalhar conjuntamente, aumentem as vossas relações. Ora, imaginem uma organização que está dividida de forma funcional, em que vocês têm os programadores a almoçar todos juntos e o pessoal da base de dados a almoçar todos juntos. Quando existe um problema, o que é que os grupos fazem? Os grupos contraem-se para se defender. Ou seja, quando há um problema no sistema, o pessoal das bases de dados contrai, o pessoal da programação contrai e o problema não se resolve porque, na verdade, eles não comunicam. Não é? Se eu tiver isto baseado no produto, é um problema do produto. Portanto, ok, isto não contrai, não é? As pessoas estão todas a trabalhar para a mesma coisa. Não é? Portanto, é um bocadinho como as coisas se passam hoje em dia. Sim, mas então uma questão. Quando o professor diz criar grupos focados no business, Sim. focados na tecnologia, eu percebo. Ou seja, vamos fazer grupos de base de dados, grupos de programação, etc. Agora, no business, quer dizer exatamente o quê? Então, o business é só um ou não? O business, no vosso caso, é como é que eu forneço o melhor produto possível de torneios de perguntas. Então como é que eu faço grupos para business? Vocês eram um grupo de business. Vocês estavam todos a trabalhar no objetivo de desenvolver funcionalidades para é um produto de torneio de perguntas. Mas eu concordo que é mais fácil dividir em termos de tecnologia do que em termos de business, ou não? É, mas é mais fácil porque as pessoas desenvolvem essas competências e depois, claro, isto tem as suas... tem de ter aqui os seus equilíbrios.
Mas é muito importante que, não obstante as pessoas dominem, tenham os seus próprios skills, não é? As suas próprias competências, que elas percebam que estão a fazer a catedral, que elas percebam que o que estão a fazer é o melhor sistema possível, ou o melhor sistema de todos, para um torneio de perguntas. Ok. E é isso que os une. O que os une não é que eles estão a fazer a melhor base de dados para o torneio de perguntas. É que eles estão a fazer o melhor produto do torneio de perguntas. Então, e quanto ao agrupar pelas human skills? Mas eu acho que ali agrupar pelas human skills não fará muito sentido. Sim, Ok? porque ou seja, eu agora vou pôr as pessoas que têm muita comunicação umas com as outras só Não, e as não. pessoas que não comunicam do outro lado, não faz sentido. Não, aí as competências muitas vezes é para identificar quem tem certas competências e para depois, até acaba por depois ir para áreas funcionais associadas às competências que tem. Ok. Ok. Muito bem. Mas Obrigado. Sim? qual é que é o critério de seleção para essas equipas de business? Normalmente o critério de seleção é meter na equipa pessoas com todas as competências necessárias. Ou seja, lá dentro deve estar pessoas com as competências necessárias. E depois o que é que acontece? Ou seja, devem lá estar todas as competências. E depois o que acontece é que eles depois até começam a trabalhar para começar a partilhar competências. A ideia é que, mesmo depois dentro da equipa, não há muito aquela tendência, eu sou o engenheiro de requisitos dentro da equipa. Se for Scrum, o que eu tenho é um Product Owner. Ok, está bem, preciso ter um Product Owner. Mas a equipa mesmo sabe desenvolver interface, sabe desenvolver, sabe tudo. Ok? Então podemos dizer que se trata de uma cross-functional team, uma business team. Sim, sim. Uma business team é um cross-functional team. Ok. E que está baseado num produto. Aqui o importante é encontrar um produto, é que ela perceber o que é que eles estão a construir. Ok? Muito bem. Os padrões que eu tenho aqui para vocês verem. Este livro é um livro engraçado. Portanto, que é sobre o Scrum. Eu comecei a ler, só comecei a preparar para esta aula, mas pronto, mas eu acho que fica-vos aqui como uma referência. O livro saiu o ano passado, é muito recente. Eu estive a falar com uma das pessoas que o escreveu, ele está-me a dizer que ele disse-me que provavelmente é a atual Bíblia. E tem uma vantagem porque está a Bíblia do Scrum, não é? E tem a vantagem que está online. Eu estive a ler aqui algumas coisas, não li tudo, estive a ler algumas coisas para preparar esta aula, também quis procurar, não quis ser exaustivo, mas procurar aqui uns padrões para nós agora podemos discutir, porque isto é o que tem piada, é vocês verem isto, mas eu acho que ficamos aqui como uma boa referência futura, sempre que vocês procurarem, porque eu foquei muito mais neste Product Organization Pattern Language, porque o que nós demos já foi um bocadinho este Value Stream Pattern Language, onde está aqui a velocidade, estão a ver aquilo que falámos. Mas provavelmente quando eu voltar a dar a cadeira, irei provavelmente também usar este lado que está aqui. Okay? É evidente que depois há aqui, quando vocês leem alguns padrões, há uma relação ali com aqueles, normal, mas no fundo, portanto, não me vou focar tanto na construção do produto, não é, que é o que está aqui, no fundo, value stream é no fundo, o fluxo para criar valor, não é? Construir o software, isso já vimos, nós aprendemos o que é cada uma destas coisas, provavelmente aqui estará muito mais detalhado e muito mais... ok, eu dei uma aula teórica, não é? Mas quero-me focar aqui no Product Organization Pattern Language, no fundo, a ideia da organização, não é? E falar-vos de alguns destes padrões, não é? De como é que... E essencialmente, como eu vos disse, é interessante nós discutirmos as suas características do ponto de vista do quê? De canais de comunicação, qualidade dos canais de comunicação, etc. Por exemplo, um dos primeiros, já agora, eu tinha este collocated. Não é? Collocated team, não é? E, portanto, é aquela ideia que eu vos falei, que a gente temos muito esta ideia. Não sei se vocês... Isto é aquelas coisas que, pronto, você vai dizer, isto interessa pouco, não é?
mas de facto pode fazer a diferença. Por exemplo, vocês vão trabalhar, vocês querem desenvolver, querem ter uma equipa, vocês percebem que se calhar as pessoas estarem em cubículos, cada uma no seu cubículo, não é tão eficaz como estarem no open space, em que podem efetivamente falar diretamente e partilhar. Ou seja, na realidade, reparem, passa aqui uma coisa interessante, que é, a gente percebe que o aumento de canais de comunicação reduz a produção, mas percebe que eles são importantes para produzir. E, portanto, se eu os tenho, então, se calhar, aquela ideia que eu tenho de eu vou reduzir para as pessoas não estarem a estragar o trabalho de uma das outras e meter cada uma no seu cubículo, se calhar não funciona. Se calhar eu tenho uma equipa pequena e pá, e aqui eles estão a falar aqui de 5 pessoas, né? 5 pessoas. Estas 5 pessoas estão no mesmo sítio, estão colocalizadas. E não sei se vocês têm essa experiência, pá, mas nós, por exemplo, tentarmos perceber uma coisa escrevendo é completamente diferente das pessoas se poderem ver quando estão a falar. E, portanto, no fundo, não é? Professor, mas esse padrão, Sim. os membros da equipa têm que estar alocados ao mesmo espaço físico ou pode ser, por exemplo, uma sala virtual onde estão todos os membros? Pronto, é assim. Idealmente, mesmo espaço físico. Pronto, o objetivo é que seja o mesmo espaço físico. Se não for possível, aquilo que vocês agora têm de perceber é, não podendo ser, como é que melhoram as coisas. Por exemplo, reparem, um whiteboard. Parece que dá imenso jeito ter um whiteboard para as pessoas discutirem coisas. Pronto, se estiverem no espaço físico é fácil. Se estiverem no espaço remoto, bom, o que é que têm que fazer? Têm que ter vídeos, não é? Atenção, o padrão que fiz, o que o padrão sugere é mesmo no mesmo espaço físico, ok? Mas nós agora estamos aqui a discutir, para além do próprio padrão, é o que está por trás dele, não é? Portanto, agora imagine, você estava numa equipa que não conseguia ser o mesmo espaço físico. Se calhar o que eu ia dizer assim é, pá, estamos sempre com o vídeo ligado e depois cá temos de arranjar alguém um software para eu facilmente começar a desenhar qualquer coisa que a outra pessoa possa desenhar por cima, ou seja, alguma coisa que no fundo vá nesta direção. Não é? E a direção é melhorar os canais de comunicação. Não é? Melhorar a qualidade dos canais de comunicação. No fundo, One Mind, Instant Feedback e Shared Resources. Portanto, o que é que vocês devem fazer? Ao ler estes padrões, devem perceber okay, o que é que está aqui e depois perceber nos vossos contextos até que ponto é que conseguem ir atingir isto. Quer dizer, se estiverem colocalizados, isto é muito mais fácil de atingir. Se não estiverem colocalizados, é importante perceber o que é que falha. Ou não é o que falha, é o que é que não têm. E perceber o que é que podem fazer para tentar, de alguma forma, colmatar isso. Ok? E, portanto, é algo importante, não é? Portanto, vocês dizem que podemos dizer, e tal, isto é um bocadinho muito... Mas fundamental para a produtividade de uma equipa. Okay? Há um padrão que eu não dei, que diz que, em muitos casos, eu tenho uma equipa de 5 pessoas e ela não está está produtiva. Em muitos casos, antes de eu aumentar o número de pessoas desta equipa ou criar mais equipas, eu tenho de melhorar o desempenho dela. Em muitos casos, eu se calhar consigo melhorar em 10 vezes o desempenho da equipa alterando coisas. Okay? Isso é muito interessante. Que é um bocadinho aquela ideia que é, se eu tenho uma coisa que não funciona, eu, no fundo, multiplicar este não funcionamento. Imagina, porque é que esta equipa não é produtiva? Porque não tem uma boa relação com o cliente ou porque não funciona isso. Eu, ao criar outra equipa, estou a criar esta disfunção. Estou a duplicar esta disfunção, porque eu não estou a alterar o problema da não produção da equipa. Portanto, o que eles defendem é, eu só aumento a capacidade das equipas, ou crio mais equipas, quando tenho uma equipa que é verdadeiramente muito produtiva. Porque se ela não for produtiva, a forma que eu tento otimizar é torná-la mais produtiva. Não é pondo mais pessoas. Isso é muito interessante. Alguém ia dizer alguma coisa? Não? Ok. Pronto, isto é
um padrão engraçado e pronto, que vocês podem... Não sei se... Ou seja, uma pessoa pode pensar que não é significativo, mas pode fazer a diferença na produtividade. Ok. Tinha aqui um outro, já agora, que era o Cross-Functional Team Pattern, estava ali ao lado. O Cross-Functional Team Pattern, né? Que é, se vocês tiverem esta ideia que vocês aqui têm as pessoas, cada uma faz isto é a Taylor, não é? Vocês nunca tinham ouvido falar do Taylor? Eu acho que ele é Richard Taylor, será? Não é o do Forte T? É. Ok. Vocês devem ter dado isso em gestão, é o Taylorismo, não é? É. Mas acho que não é este. Eu acho que ele não é Richard. Taylorismo, é isto. Taylorismo e Fordismo. Ok. É a ideia da linha de montagem, não é? É esta ideia, não é? Se vocês olharem para este boneco que estava ali, era igual, não é? Vocês têm as pessoas, cada uma está especializada. Portanto, no fundo, a ideia é aquilo que ela estava a dizer, maximizar o trabalho do trabalhador. Se eu sou um especialista de base de dados, eu só vou fazer base de dados, porque eu sou muito bom a fazer base de dados. O que é que isto dá? Over-engineering. Eu estou constantemente a trabalhar para um produto, não é? E se calhar estou a fazer coisas que passam para além do objetivo do produto. E, portanto, a ideia de ter um cross-functional team, não é? É que, no fundo, cada equipa faz tudo. Não é? Faz. E estando focado no resultado, se eu estiver focado no resultado, eu sou muito pragmático no que tenho que fazer. Porque eu sei bem qual é que é o meu objetivo. Se eu não estou focado no resultado, o que é que sou? Sou perfeccionista no que estou a fazer. Não é? Porquê é que sou perfeccionista? Porque, tipicamente, o que eu tenho é de partir pedra, eu vou partir a pedra aqui, no fundo. Mas, na realidade, provavelmente, estou completamente desfocado. E acima de tudo, não é? Pronto, vou usar a palavra que é perca agilidade a reagir às mudanças do objetivo, às mudanças que acontecem, porque é aquilo que nós vemos na engenharia de software, que as coisas estão sempre a acontecer, estão sempre a acontecer coisas inesperadas na mudança dos requisitos, na mudança do produto, não é? E, portanto, se a minha equipa não está atenta a isto, qualquer mudança aqui é muito difícil de acontecer aqui dentro, não é? Até por uma questão de sensibilidade. As pessoas não têm sensibilidade, não é? Certo? As pessoas não têm sensibilidade a isso. E, portanto, é essa a ideia. Era este... Não é aqui. Aquela é uma linguagem de padrões que a gente vai dar para a semana, que é muito gira. Depois temos, por exemplo, Team Sprint. Ok. Qual é que é a ideia do Team Sprint? Ok. Esta ideia, é muito interessante porque foge... Qual é que é a ideia? Eu sempre vos disse, né, que o vosso Product Log, quem trata é o Product Owner, certo? É o Product Owner que diz o que é que vai para o Sprint. Certo? E o que é que ele põe no sprint? É o que tem maior valor de negócio. Se eu que estiver constantemente a pôr só no sprint o que tem maior valor de negócio, eu acabo por ter um problema que é uma perda de qualidade. Ou seja, se eu só me focar sempre em qual é no negócio, no resultado do negócio, tudo isso são trade-offs, ok? O que é que vai acontecer? Vai acontecer em que eu começo a reduzir a qualidade do produto. Ok? Certo? Há um nome para isso que eu não me estou a recordar, já vos digo o nome disso. E a ideia
é permitir que haver alguns Product Backlog items que são colocados no Product Backlog pela equipa e que há alguns sprints que a equipa tem o direito de escolher algumas coisas que eles consideram importantes. O que é que eu lá ponho? Por exemplo, refatorizações. Portanto, coisas que estejam a melhorar, que melhorem a qualidade do código. E eles sugerem, por exemplo, em cada 5 ou em cada 10 sprints, há um sprint que a equipa tem uma palavra a dizer sobre o que vai ser implementado. Isso nós nunca falamos. Ok? Certo? Isto para evitar o quê? Para evitar uma degradação. É evidente que quando a equipa está a trabalhar, se trabalhar com estes métodos, está a fazer refatorizações, etc., está a melhorar o código. Mas muitas vezes eu começo a descobrir que o meu produto começa a perder alguma qualidade. E, portanto, dar essa equipa... No que é que isto vai um bocadinho contrário ao que eu já disse? Não é contrário no sentido nos trade-offs. Neste ponto, é permitir que em cada 5 ou em cada 10 sprints, as pessoas possam ser quê? Se calhar, funcionalmente perfeccionistas. Estão a ver? Ok. Balancear as coisas. Certo? Para evitar que haja uma degradação do produto, ou seja, para melhorar a qualidade, para melhorar. Eles usam isto também um bocadinho para que a equipa pode ficar frustrada se na realidade começa a ver, porque a equipa tem sensibilidade à qualidade do código, não é? E começa a achar que a coisa que está a ficar degradada. Ok? E, portanto, esta ideia de, portanto, reparem, em vez de ter assim, terem um team sprint ali, que é apenas para o time. Ok? E, portanto, que de alguma forma melhora esta qualidade. Ok? Este é engraçado. Deixa-me ver outro. Eu escolhi mais ou menos, não escolhi ao acaso, porque eu li-os todos e escolhi alguns que eu acho que são engraçados. Este swarming também é muito engraçado. Que também tem a ver com algo que tem a ver com o quê? Tem a ver com esta ideia de que a mudança de contexto é muito má do ponto de vista de produtividade. E que, na realidade, mesmo quando eu estou dentro de um sprint, eu não sei se vocês têm algum boneco, não. Quando estou dentro de um sprint, se eu tiver todas as pessoas a trabalhar item a item no mesmo item, as coisas evoluem mais rapidamente. É uma coisa também que se calhar um bocadinho inesperada, porque imagina, o que é que eu podia pensar? Podia pensar assim, eu tenho uma história. Agora, eu tenho a equipa vai implementar 10 histórias neste sprint. Cada indivíduo vai buscar uma história e implementar a história do princípio ao fim, cada indivíduo. Aqui o que parece que eles sugerem que aumente a produtividade é, vou buscar uma história, divido a história em tarefas e a equipa, os elementos começam a implementar as tarefas desta história. Ou seja, se toda a equipa estiver focada em implementar aquela história, é mais produtiva do que cada um a implementar a sua história. Repare, ela já é produtiva para estarem todos a trabalhar para o mesmo sprint. Mas se eu agora fizer isto para a mesma história, isto é por vocês dizer assim, eu estudo melhor se estudar com um colega do que se estudar sozinho. Não é? Vocês vão ter com um colega e estão os dois a estudar e de vez em quando vão falando sobre o que estão a estudar. Isto aumenta a vossa produtividade. Porquê? Porque essa interação funciona como uma forma de automotivação. Se estiverem a estudar sozinhos, têm de ser muito mais automotivados do que se estiverem a estudar com outro indivíduo. É ou não é verdade? Não? Okay. É verdade, professor. É. Pronto. E isto é aplicar a mesma coisa. Ou seja, é algo interessante para ver. Ou seja, parece que se vocês pegarem numa história e um colega começa a dividir a história em tarefas e enquanto um está a implementar o serviço, o outro está logo a implementar a interface, o outro está a mexer nisto e naquilo, não é? E, portanto, se aquela história agora demora, se calhar, um dia a fazer, com toda a equipa a trabalhar naquilo, de forma integrada, tem maior produtividade, porque as pessoas puxam umas para as outras. Portanto, é algo interessante
né? E que tem a ver também com os canais de comunicação. Né? Reparem, tem a ver, mais uma vez, com evitar aquela coisa de linha de montagem, né? Que é cada um a fazer. Né? Parece que eu consigo fazer isto, reparem, vocês dizem, mas é uma grande confusão eu ter um indivíduo a trabalhar na interface, que o web service ainda não está implementado, e o outro ainda está a implementar o web service, etc. Mas eles são 3, 4 pessoas, 5 pessoas, estão na mesma sala, estão a falar. Ok. Não é uma linha de montagem. Estão a trabalhar muito, de forma muito integrada. Estão a ver um bocadinho irem correr a puxar uns pelos outros. Okay? E isso é interessante, a forma como funciona. Okay. Um outro, portanto, este Stable Teams. Este eu já vos falei. Que no fundo, eu estou sempre a passar pala. Stable Teams. O que é Stable Teams? Faltam 7 minutos para o mini-teste, ainda falta tempo. Stable Teams é a ideia de que às vezes defende-se que as pessoas vão rodando entre equipas, etc. Uma das coisas que nós, e portanto, no fundo, ao rodar sobre a equipa, o que eu estou a falar, no fundo, isto tem uma vantagem, não é? Estou a melhorar o shared understanding, a shared language, não é? Porque na realidade, ao rodar, mas estou a baixar a produtividade. Portanto, o que eles defendem é que vocês têm equipas que trabalham conjuntamente, sempre só elas. Depois há mecanismos de criar knowledge comum às equipas. Mas cada equipa está focada num produto e trabalham sempre os mesmos indivíduos. Porque isto é que permite que os seus canais são, de facto, reparem, isto de alguma forma vai contra aquela ideia do Fred Brox, não é? Que é, eu estou a adicionar pessoas. Quando este indivíduo vem para aqui, reduz a produtividade destes indivíduos. Okay? Portanto, eu aqui tenho a equipa a trabalhar toda conjuntamente. Okay? E, portanto, é mais produtivo. Portanto, é aquilo que eu vos disse. Aquilo que eu quero em software é que o próximo projeto seja exatamente igual ao anterior. Em que, nas coisas que, no problema, na equipa, na linguagem, em tudo. Não? Ou seja, a partir do momento que eu introduzo aqui algo diferente, os meus canais de comunicação começam a ter ruído, começam a baixar a qualidade. Ok? Este também é interessante sobre como é que as coisas. Este que já falámos, já vamos ao mitoses. Este e aquele outro que está ali é interessante. Este que está aqui, Scrum Master Incógnito, é a ideia de quando as pessoas estão a discutir nos daily Scrums, meetings, e o Scrum Master, no fundo, é aparecer como o indivíduo que é o líder, né? E a comunicação passa aqui, e a ideia é que não, então ele deve se pôr de fora, porque no fundo esta equipa, a ideia é que as equipas sejam muito independentes e ou seja, que sejam responsabilizadas pelas suas decisões. Portanto, no fundo, reparem, o que está aqui é que todos comuniquem. Porque se estes indivíduos sempre quando falar, em vez de falar com este, quando estão a apresentar os problemas, quando estão a falar, estão a falar com este, estão a reduzir os canais de comunicação. Okay? E parecido com este, existe lá o tal, tem de ir ao outro lado. E existe, parecido com este, e existe o remove the shade, não é? Ok. Remove the shade. E o shade é o quê? É aquele indivíduo que é muito produtivo e que isto é muito complicado numa equipa. Porque, de facto, se aquele indivíduo é o melhor de todos, os outros até o respeitam, não. Mas, na realidade, aquilo que se sabe é que este indivíduo reduz a produtividade total. Ou seja, a soma das produtividades baixa quando tem um indivíduo que, na realidade, é o herói, não é? E que a produtividade é maior se, na realidade, ou seja, se eu o retirar, cada um destes indivíduos ganha competências que não estavam a crescer. Porquê? Porque este indivíduo, na realidade, resolve tudo.
Além de que uma equipa assim é muito mais... Aí faltam só 2 minutos. É muito mais passível de quê? De falhar, porque este indivíduo depois quer-se ir embora e tal, começa a dizer, eu sou muito bom, vou-me embora, ok? E depois há aqui uns outros, faltam 2 minutos, há aqui uns outros engraçados. Este bird of a feather é a ideia de, ok, porreiro, eu tenho a minha equipa, tenho equipas cross-functional, mas eu devo criar o quê? Eu devo criar uma linguagem comum funcional. E então a ideia é haver formas de estas equipas cross-functional baseadas no produto criarem mecanismos de que há dias, por exemplo, um dia do workshop em base de dados, um dia do workshop em interface web, em que eles ganham competências que depois podem ser partilhadas. E, no fundo, para colmatar aquela perda das equipas não funcionais. Ok? Certo? Das equipas puramente... Sim, das equipas serem baseadas no business. Este é interessante. Organizational Sprint Pulse. Vou-vos falar deste antes do tempo. Este é muito interessante, porque este é a ideia de que numa equipa eu devo, de alguma forma, sincronizar o que faço com toda a organização. Não serve nada eu, por exemplo, pôr cá fora um produto se não há ninguém para usar. Okay? E depois isto entre as várias equipas. E, portanto, no fundo é que toda a organização e as várias equipas estão sincronizadas entre si. Okay? E isto também tem a ver com comunicação, tem a ver com a forma como elas entregam. Ok, acho que começou. Ok, bom teste.